Fala galera, meu nome é André Schmidt, jornalista do blog do Garone, e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Bom, nessa quarta-feira eu estreiei uma coluna nova, um espaço novo aqui do meu trabalho. Normalmente quem me acompanha está acostumado a me ver escrevendo sobre o Vasco lá para o Lance. Escrevo também para o Números da Bola, sobre futebol geral, futebol internacional também. E agora eu comecei um espaço lá no Jornal O Dia para falar sobre futebol carioca e comecei, é claro, falando também sobre Vasco. Nessa quarta-feira a gente teve a reintegração do atacante Ribamar, que estava afastado do elenco desde a chegada do Luxemburgo. Foi uma contratação feita pelo clube no início da temporada, a pedido do Alberto Valentim. Disputou 14 jogos ali pelo Vasco no primeiro semestre, marcou só um gol e acabou sendo afastado desde a chegada do Luxemburgo. Não vinha treinando com o grupo principal, vinha treinando separado, junto ali com o Dudu Meia, que é mais um jogador que eu acho que deveria ter mais espaço nesse elenco do Vasco. O Vinícius Araújo, atacante, Cláudio Vinck, lateral direito, pessoal que não vinha sendo aproveitado e estava aguardando ali uma oportunidade para ser negociado. Qual a grande questão do Ribamar, ao meu ver, que eu escrevi lá na coluna e resolvi trazer para vocês aqui também no canal, que eu sei que são públicos diferentes, tem uma galera que gosta de ler, uma galera que gosta de vídeo, então vou produzir meio que para os dois lados, assim, sobre o mesmo assunto. Mas a primeira questão para mim em relação ao Ribamar é o custo. De uma forma ou de outra, o Vasco vai ter que pagar o Ribamar no mínimo até o final do ano. Por que eu digo no mínimo? Na verdade, o contrato do Ribamar com o Vasco vai até o fim de 2020. E o Vasco estava tentando negociar ele agora nessa janela, tentando emprestar e viu que não conseguiu, assim como os outros jogadores, acabaram ficando parados e agora decidiu dar mais uma chance para ele. E por mais que o clube não tenha interesse em utilizar o jogador, utilizar ele para a próxima temporada ou até nessa, fica muito mais difícil o clube negociar um jogador que vai passar 6, 7 meses parado, treinando separado, ou seja, desvalorizado dentro do elenco, do que negociar um jogador que, vez ou outra, entra ali no segundo tempo das partidas e tenta alguma coisa, tenta pelo menos aparecer um pouco mais no cenário e até produzir. O Ribamar está longe de ser o centroavante tão esperado pelo Vasco, está longe de ser o atacante tão esperado pelo Vasco e que foi meio que prometido nessa janela. O Vasco passou muito tempo negociando a busca de um novo camisa 9, principalmente em razão da saída do Maxi Lopes, não encontrou e vai jogar basicamente com o que tem. Tá chegando o Cleiton aí, que eu já fiz a análise dele, jogador que vem muito tempo parado de lesão, agora retorna o Ribamar, mas opções meio que caseiras, já subiu alguns meninos da base, Thales Magno tem sido destaque, subiu agora o Gabriel Peck, que vem treinando junto com o elenco, tem o Vinícius, que já está há algum tempo e ainda não estreou, mas são jogadores com características bem diferentes do Ribamar. Ribamar, que para mim não é nem centroavante ou não deveria ser centroavante do time, eu acho que ele tem mais condições de atuar pelo lado do campo, eu já havia escrito sobre isso quando ele foi contratado, é um jogador que tem muita dificuldade na hora de finalizar a jogada, não tem aquele faro de gol que a gente espera de um centroavante, mas tem muita força física, é um jogador brigador, é alto, é forte, é rápido, ou seja, tem outras valências, outras qualidades que não técnicas, mas físicas, que ele pode entregar a esse elenco, exatamente porque não tem ninguém parecido. Você tem, por exemplo, Thales Magno e Marrone, que são jogadores altos, jogadores rápidos, mas não são jogadores fortes. Você tem o Thiago Reis, que é um pouco mais forte do que esses jogadores, mas não é tão ágil, não é um jogador veloz, não é um jogador que pressiona a saída de bola como o Luxemburgo gosta, por exemplo. O Vasco amassou o São Paulo em São Januário recentemente, fazendo essa marcação alta, pressionando a saída dos laterais. Para mim, o Ribamar poderia contribuir com isso. Eu estou falando que o Ribamar deveria ser titular ou que deveria ser um 12º jogador do grupo. Não é isso. Mas ele tem características que podem contribuir de uma maneira diferente, dependendo da necessidade do jogo. É uma maneira do Luxemburgo alterar um pouco a forma de jogar, dar outras qualidades a esse time, nem que seja força física. Às vezes, enfrentando um time mais fechado, o Vasco tem muita dificuldade de passar por uma defesa bem postada. Tem dificuldade para brigar lá na frente com os zagueiros, brigar com os volantes. O Vasco é um time muito leve, apesar de ter uns jogadores um pouco mais altos, não tem um grande porte físico. É um time até alto, com Thales Magno e Marrone no ataque, você tem os zagueiros subindo também. É um time bom no jogo aéreo, mas que não tem muita força para manter a bola lá na frente. O Thales faz muito bem isso porque tem qualidade técnica
para segurar a bola, fazer o pivô, mas não tem força. Às vezes, principalmente agora, ele mais bem marcado, com mais visibilidade, ele vai ter mais dificuldade de prender essa bola, porque normalmente vão dobrar a marcação em cima dele em alguns momentos do jogo. Em algumas partidas, então, vai ser importante você ter um pouco mais de força física no ataque, e era o que o Luxemburgo buscava nesse camisa 9 que o Vasco tentou contratar e não conseguiu, e que pode vir a ter agora com o Ribamar, mas eu acredito que ele seja mais útil fazendo isso pelo lado do campo, que é onde ele consegue pressionar melhor os laterais, os volantes na saída de bola, do que enfiado entre os zagueiros, onde normalmente o centroavante só fica acompanhando ali o toque de bola e participa muito pouco dessa pressão inicial ali na saída de bola. E tira um pouco dele também essa pressão por ser o homem-gol, que não é uma qualidade que ele tem. Na verdade, o Ribamar sempre se destacou pelas qualidades físicas e não técnicas. E colocando ele para atuar pelo lado, pelo menos no meu entender, você utiliza mais a condição física dele do que essa parte técnica, principalmente na hora de concluir as jogadas. Thales Magno vai desfalcar o Vasco algumas partidas desse brasileiro ainda, foi convocado para alguns amistosos da seleção sub-17, vai participar do Mundial também da categoria, muito provavelmente mais para frente. Perdeu o Rossi recentemente por causa de lesão, perdeu o Marrone por suspensão, recentemente outros 3 jogadores que faziam parte do elenco também e atuavam pelo lado do campo deixaram o clube, caso do Jairinho, que foi para o Atlético Goianiense, o Lucas Santos, recentemente emprestado ao CSKA da Rússia, e o Ian Sassi, que também foi negociado para o exterior. Hoje, na verdade, a única opção de lado de campo do Vasco, no banco de reservas, é o Valdívia, que nem é um jogador de lado de campo, não é um jogador de velocidade, é na verdade um segundo atacante, um meia central. Então o elenco hoje tem poucas opções para fazer essa função no banco de reservas em caso de uma necessidade. Então não vejo por que o Vasco pagar o Ribamar para treinar em separado, tendo essa necessidade dentro do elenco, essa lacuna dentro do elenco de jogadores para a posição. Certamente não é o camisa 9 que a torcida esperava, não é o reforço que a torcida pretendia, mas é o que o Vasco tem hoje dentro do seu elenco e que vai ter que arcar de uma forma ou de outra com esse custo, pelo menos até o fim do ano, se não for até o fim de 2020. Então, se tem algum erro nesse caso do Ribamar, se tem alguma contestação a ser feita, é mais a sua chegada no início do ano do que a sua utilização agora, que não traz peso nenhum financeiro ao clube e pode ter algum ganho, nem que seja físico, se não técnico, dentro do elenco. Bom, galera, essa é a minha análise. Deixo mais uma vez o convite para você aqui que é novo no canal se inscrever. Se gostou do vídeo, deixe seu like também. Se não gostou também, pode deixar seu comentário aqui embaixo. Deixa sua opinião, deixa o que você achou desse retorno do Ribamar ao elenco do Vasco. Dá uma olhada também nos vídeos antigos aqui do canal, tem muita coisa sobre a história do Vasco, sobre o momento recente do Vasco, algumas análises de jogo, de contratação, do momento vivido pelo clube. Saudações e até a próxima.